Tudo bem, pessoal? Meu nome é Túlio Oliveira, sou professor de matemática e nesse vídeo iremos resolver uma questão do vestibular da FUVEST do ano de 2020, da primeira fase. É a questão 16, cujo conteúdo é de matemática. Então vamos lá. A questão é o seguinte, está falando que um objeto é formado por 4 hastes rígidas, conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto, associa-se θ à medida do menor ângulo interno do paralelogramo. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a 90 graus, é A. Tá bom? Então, aqui a gente tem, no caso, esse paralelogramo, e quando esse ângulo θ aqui é igual a 90 graus, essa área é determinada e é denominada como A. E já nesse caso aqui, a gente tem um segundo plano, onde esse paralelogramo está sendo deformado, né, a haste dele, de modo que a figura também vai ficar sempre no mesmo plano. E aí a pergunta que se faz é a seguinte, para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ é necessariamente igual, aí aqui no item A temos 15 graus, no item B 22,5 graus, no item C 30 graus, o D é igual a 45 graus e o E 60 graus. Então o que o exercício quer saber? Para que essa área aqui desse segundo paralelogramo, onde a gente tem esse ângulo θ aqui, seja igual a metade dessa área do primeiro paralelogramo, ele quer saber qual deve ser de fato a medida desse ângulo θ, tá bom? Só que de início, pessoal, vamos lembrar um pouquinho a respeito da definição do que de fato é um paralelogramo. Não sei se vocês lembram, mas um paralelogramo ele vai ser um quadrilátero, pois ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, o paralelogramo é um quadrilátero. E além do mais, o paralelogramo ele tem uma característica em comum, uma característica própria dele, que é a seguinte. No paralelogramo, os pares de lados opostos eles vão ser paralelos, ou seja, esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. E devido a isso, esses lados opostos que são paralelos, eles também vão ter que ter a mesma medida, ou seja, esse lado é congruente a esse lado e esse lado é congruente a esse lado. Então, aqui, pessoal, se denominarmos esse lado aqui como x, esse lado aqui de cima também tem que ter medida como x, uma vez que os dois vão ser congruentes. Assim, se denominarmos esse lado como y, esse lado aqui também vai ter que ter como medida y, porque eles também são congruentes. Então, isso que é um paralelogramo, é um quadrilátero, cujos pares de lados opostos são paralelos e também vão ser congruentes, tá bom? E aí, a partir dessa definição, também, não sei se vocês lembram, mas a área de um paralelogramo, que eu vou chamar aqui de AP, ela é calculada através da seguinte fórmula. Essa área ela é igual a base vezes a altura, tá bom? Então, sempre que vocês forem calcular a área de um paralelogramo, devem lembrar que a área de um paralelogramo é igual a área vezes... Aliás, mil desculpas, é igual ao produto entre a base vezes essa altura, galera. Então, a partir disso, vamos tentar aqui calcular a área desse primeiro paralelogramo, tá bom? Então, aqui eu vou denominar essa área desse primeiro paralelogramo como sendo A1. O que é a área desse paralelogramo? Vai ser a região que está delimitada, a região interior a essa figura aqui, a região que está interior a essas 4 hastes. Então, essa área A1, ela tem que ser igual o produto entre a base vezes a altura desse paralelogramo. Então, essa área que aqui a gente chamou de A1, ela tem que ser igual à base. A base, como vocês podem ver aqui, ó, poderia ser tanto o y quanto o x. Só que para esse caso, eu vou tomar essa base como sendo x. Então, a base, nesse caso, tem como medida x, tá bom? E o que é a altura do paralelogramo? A altura do paralelogramo vai ser a distância entre duas bases opostas, tá bom? Então, a distância entre essa base de cima e essa base aqui de baixo é o que a gente denomina como altura. E a altura, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, como vocês podem ver aqui, ó,
aqui tem um ângulozinho de 90 graus. Então, a altura para esse primeiro caso aqui, ela é representada por esse lado, que aqui denominamos por y. Então, a base vai ser x e a altura vai ser igual a y. Então, essa área 1, que é a área do primeiro paralelogramo, vai ser igual a xy. Tá ok? Então, aqui, ó, vamos aqui grifar essa informação, porque mais para frente vai ser necessário a gente utilizar essa informação. Então, a área do primeiro paralelogramo a gente já encontrou, que é a área 1, que aqui encontramos como sendo xy. Agora, vamos analisar aqui o segundo paralelogramo também. Como é o mesmo paralelogramo, não é? Então, esse lado é igual a esse lado, e esse lado vai ser igual a esse lado. Tá bom, galera? Esse lado aqui é x, que a gente denominou para o primeiro, assim como o de cima, como eles têm a mesma medida, também tem que ser x. E aqui a gente tem y, e aqui também temos y. Vamos chamar essa segunda área aqui, desse outro paralelogramo, como sendo A2, tá bom? E como a gente viu, para determinar a área de um paralelogramo, a gente tem que saber a base e também a altura. Assim como o primeiro caso, a nossa base aqui, ó, ela é igual a x. Então, basta aqui encontrarmos a altura desse paralelogramo. Mas vejam, para esse caso, a altura coincidiu com esse lado y pelo fato de que aqui a gente tinha um ângulo de 90 graus. Entretanto, esse ângulo que aqui, ó, é denominado como θ, ele não é igual a 90 graus. Então, a altura aqui não é representada por y. A altura vai ser esse segmento aqui, que aqui eu vou tracejar, ó, que vai desde essa base de cima até esse lado oposto aqui, ó. Lembre-se que a altura ela tem sempre que formar um ângulo igual a 90 graus. Então, aqui temos esse ângulozinho de 90 graus. E aqui, ó, esse segmento aqui, ó, é a altura do nosso paralelogramo. Tá ok? Então, pessoal, para que possamos calcular a área 2, a área que eu denominei aqui como A2 desse paralelogramo, a gente vai ter que encontrar quem é essa altura H, porque de fato a base a gente já sabe que é x. E para encontrar essa altura H, o que a gente vai fazer? Olha, percebam que aqui, ó, temos um triângulo retângulo, tá bom? Então, do lado aqui, eu vou desenhar esse triângulo retângulo um pouquinho maior. Então, como vocês podem ver, temos ali um triângulo retângulo. Desenhando esse triângulo retângulo aqui. Aqui temos nosso ângulo θ, tá bom? O ângulo de 90 graus está aqui. De frente para esse ângulo θ, temos a altura, que denominamos por H. E de frente para o ângulo de 90 graus, temos esse lado, que é igual a y, tá bom? Então, aqui dentro também desse triângulo retângulo, temos aqui dois ângulos. Esse ângulo θ, um segundo ângulo aqui, que não sabemos a medida, e esse terceiro ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo, como vocês podem ver, ele tem um cateto sendo H, certo? E tem como medida da hipotenusa y, porque a hipotenusa é aquele lado que é contrário ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é y e um dos catetos aqui é H. E aí, galera, a ideia aqui é a seguinte, é tentar escrever essa altura H em função desse ângulo θ e também de y. Mas por que tudo? Porque o exercício quer encontrar o valor do ângulo θ. Então, logo, a gente vai ter que tentar escrever essa altura H em função de θ, tá bom? Vejam que aqui a gente tem um ângulo e também temos dois lados. E quando isso acontece, quando a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, a gente deve utilizar as razões trigonométricas, tá bom? Então, não sei se vocês lembram, dentre as razões trigonométricas, dentre essas razões trigonométricas, temos, né, o seno, né, o cosseno e a tangente. Então, essas são as razões trigonométricas, que é o seno,
o cosseno e também a tangente. Então, para esse caso aqui, nesse triângulo, a gente vai ter que utilizar ou seno, ou cosseno, ou tangente. Mas, Túlio, qual dessas relações, essas razões de fato, a gente vai utilizar? Como que vocês vão proceder? Vocês vão analisar. Ó. Como eu disse, o y, ele é a hipotenusa, uma vez que esse lado está de frente para o nosso ângulo de 90 graus. Já H é um cateto que está de frente para o ângulo θ que a gente está analisando. Então, como esse cateto está de frente para o ângulo θ, a H aqui ó, vai ser o nosso cateto oposto, tá bom? Então, como Y é a hipotenusa e H é o cateto oposto, vocês devem lembrar que a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é a relação de seno. Então, o que vamos utilizar? Ó, que o seno de θ, né? É a medida do cateto oposto dividido pela medida da nossa aqui, ó, hipotenusa, tá bom? Então, vamos ter que o seno desse ângulo θ será igual. Quem é o cateto oposto aqui mesmo? É o H, o que está de frente. E quem que é a hipotenusa, Túlio? É o lado contrário ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa aqui é igual a Y. Lembram-se também, pessoal, que abaixo aqui do seno, a gente tem um número 1, tá bom? E aqui o que eu vou fazer? Como eu quero escrever o H em função de θ e Y, a ideia aqui é tentar isolar esse H. Então, vamos aqui multiplicar cruzado, de modo que teremos aqui ó, que 1 vezes H é igual a H. E Y vezes seno de θ. Então, galera, conseguimos encontrar que essa altura H ela é igual a Y vezes o seno do nosso ângulo θ, tá bom? Vamos aqui também grifar essa informação, porque é outra informação que é importante para nós. Uma vez que, para encontrar essa área 2 desse segundo paralelogramo, é necessário que a gente saiba o valor da base e também da altura. Então, como a gente pôde ver, essa base tem como medida x e a altura é igual a y vezes o seno do ângulo θ. Agora, aqui, galera, basta determinar quem vai ser essa área desse segundo paralelogramo. Então, essa área 2, ela é igual a base vezes a altura. Então, teremos aqui base vezes a altura. A base, como já dissemos, é igual ao valor x. E a altura, a gente encontrou que ela é igual a y vezes o seno do nosso ângulo θ. Tá bom? Então, a área do segundo paralelogramo é dada através dessa expressão matemática aqui, ó, que é xy vezes o seno do ângulo θ. Então, parte do exercício já está feito. E aí, a pergunta que se faz do exercício é a seguinte: para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja igual à área do primeiro paralelogramo dividido por 2, essa área aqui é a área que eu chamei de A1, ou seja, para que essa segunda área seja a metade dessa primeira área, o valor desse ângulo θ terá que ser como? E aí vocês têm que pensar, o exercício não quer que essa segunda área seja a metade da primeira, então o que a gente vai escrever? Ó? Como A2 terá que ser igual a A1 dividido por 2, certo? Então, galera, ó, o que a gente vai ter que acontecer? A área A2 é igual a x vezes y vezes o seno de θ, tá bom? Então, x vezes y vezes o seno de θ terá que ser igual à área 1. Mas quem é essa área 1? Essa área 1 a gente já encontrou, ela é x vezes y. E essa área 1 vai ter que ser dividida por quanto? Por 2. Então, o que eu vou fazer aqui agora? A gente pode cancelar esse x do lado esquerdo com esse x do lado direito. Assim como também podemos cancelar o y do lado esquerdo com o y do lado direito. Então, teremos aqui que o seno desse ângulo θ terá que ser igual, aqui em cima ficou o número 1, tá bom? E o nosso denominador é igual a 2, ou seja, o seno do ângulo θ tem que ser igual a 1/2, tá bom?
E daí, eu quero que vocês analisem e vejam. Tem vários ângulos que, de fato, tem o seno como sendo um meio. Entretanto, o exercício nos fala que esse ângulo θ é a medida do menor ângulo interno do paralelogramo. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um paralelogramo. O paralelogramo ele também tem uma propriedade, de modo que os ângulos opostos eles também têm a mesma medida. Então, aqui é θ, aqui também tem que ser θ. E aqui eu tenho um segundo ângulo. Esse ângulo θ, como você pode ver, ele é um ângulo agudo. Já esse outro ângulo aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, que tem que ser congruente a esse, já é um ângulo obtuso. Ou seja, o θ ele é um ângulo agudo, cujo o seno desse ângulo agudo é igual a 1/2. E daí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo agudo que a gente tem, cujo o seno desse ângulo é igual a 1/2? Só pode ser quem? Isso aí. Ou seja, esse ângulo θ vai ter que ser igual a 30 graus, tá bom? Então, aí encontramos o valor desse nosso ângulo, que é o θ. Tá bom? Então, para esse caso, θ tem que ser igual a 30 graus. Para que essa segunda área seja a metade dessa primeira, é necessário que esse ângulo θ seja igual a 30 graus.